completamente maluco, né? Isso aconteceu o seguinte: em janeiro ofereceram o Balotelli para o Corinthians. Aí a sugestão foi repassada para o Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, de inteligência do futebol do Corinthians. E aí os caras analisaram ali estatística, histórico e tudo mais, e aí fizeram um relatório apontando que eles não recomendavam a contratação. Eles achavam que havia um risco de a expectativa técnica não ser concretizada, dele não dar o retorno técnico esperado. Eles apontaram o Balotelli, assim, pesou muito naquela ocasião o fato dele estar contundido na época, segundo o relatório, e ter vindo de uma lesão também complicada em 2023. Isso pesou muito. E aí eles classificam o Balotelli como um cara de temperamento explosivo, individualista dentro de campo, que estava na avaliação deles fora de forma, então que não seria recomendável pensar nesse jogador. Assim, mas também eles analisaram alguns dados ali estatísticos e falaram, olha, não dá para negar que o cara ainda tem qualidade técnica. Então aí passaram isso para a diretoria e a diretoria não deu sequência. É importante lembrar que naquela época quem comandava, quem era o analista de mercado, era o Thiago Gasparino, que foi demitido, então ele não está lá hoje. E o diretor de futebol era o Rubão, que também foi destituído, também não está lá hoje. Assim, quando eu tive acesso a tudo isso, eu olhei e falei, bom, você ouviu o Augusto, o que, que mudou? Por que, que não servia em janeiro e agora serve? Fiz a pergunta, perguntei para a assessoria de imprensa dele, olha, o Augusto lembra que houve essa recusa, que houve essa análise, e que o departamento ali, a área de inteligência, não recomendou a contratação, e o que mudou para agora a contratação ser avaliada, ser discutida? E aí a resposta foi que ele não comenta negociações, então não vai falar do momento atual, e que ele também não comenta assuntos que são discutidos internamente entre os departamentos. Então ainda não consegui saber qual foi essa grande mudança, Tironi. Rapaz, é esquisito essa história, o Rodrigo. E aí agora o Bruno Andrade, nosso blogueiro aqui também do UOL, acabou de twittar que o Corinthians, antes do Balotelli, ainda consultou por meio de intermediários o Di Maria, que está aí na Copa América indo para a final com a seleção da Argentina, e o Cavani, que disputou a última temporada pelo Boca Juniors. E o Natan Emanuel, ele fala o seguinte, Rodrigo, o Balotelli não joga mais que o Yuri Alberto ou que o Pedro Raul? Claro que joga, tal. Eu gosto sempre dessas comparações. Não, o cara tá lá, o outro joga mais. Vai, e aquela frase, vai surfar no futebol brasileiro, hein? Você ouviu isso quando o Ramos chegou, não é? Ouviu quando o Payet chegou pelo Vasco. Eu acho que o Corinthians deveria olhar, por exemplo, o Payet no Vasco. Chegou, aeroporto lotado e tal. Vai ver, esses 3 jogos de recuperação do Vasco aí, o Payet saiu contundido na primeira vitória. Depois foi só jogando com o volante que o Vasco conseguiu as vitórias. É um bom jogador, vai ter os seus brilharecos, mas você acha que o quê? Que o Balotelli vai chegar aqui constantemente, vai jogar bem numa liga disputada como é brasileira? Não é o que tem se mostrado. O Balotelli tem, eu acho que, eu fiz ali um levantamento, 44 gols em 5 anos. Sendo que boa parte desses gols foram feitos na Liga Turca, por um time que tinha acabado de subir da segunda divisão. Então, assim, vai ter aeroporto, esse carnaval todo, mas o que a gente tem visto na Liga Brasileira, né, no brasileiro, é que constantemente esses grandes nomes chegam aqui achando que vão jogar nem tá fisicamente muito bem e vão surfar, e não tem acontecido. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, intenso. E o próprio Coronado, que é bom jogador tecnicamente, mostra isso no Corinthians, porque ele é bom, mas consegue jogar pouco, porque quando ele é pressionado, ele some do jogo. Enquanto o Garro, que corre que nem um condenado, joga e produz para o Corinthians. Eu acho estranho também porque tem um perfil diferente do que foram as contratações no início do ano, fora o Coronado, né? Mas assim, do início do ano do Corinthians. Félix Torres, Garro, o próprio Diego Palacios ali da lateral esquerda, o Corinthians estava procurando jogadores jovens ali que tinham destaque e tal. E quando o cara fala do Yuri Alberto, o Yuri Alberto é uma das melhores temporadas da carreira dele. Fez quase 20 gols. Tudo bem que ele teve um lance bizarro ontem, chutou na lateral em determinado momento, quando ele foi tentar o chute, é verdade, já vai virar, certamente virou meme e tal, não sei o quê. Mas ele tem jogado bem. O problema do Corinthians não é o Yuri Alberto, não é o Garro. O problema do Corinthians é criar uma estrutura coletiva
que tem menos lógica sobre essa coisa de Di Maria, Balotelli, Cavani, que, vamos ser sinceros, tá jogando lá. Vocês lembram do Cavani no Boca aqui na final da Libertadores do ano passado? É uma partida ruim do Cavani. A Libertadores dele do ano passado não foi boa. Ele tem uma passagem só mediana no Boca Juniors. Não está surfando também na Liga Argentina. Então tem que acabar com esses mitos do chegou para surfar no Brasil. O próprio jogador que o Vasco acabou de contratar, o Coutinho, que parece ser uma boa aposta, porque ele é mais jovem e tal, a gente vai ter que ver como que ele está aqui no Campeonato Brasileiro também. Porque o brasileiro não é mais aquela liga baba que o cara chega com 35 anos, fica dando meia dúzia de passes bonitos e vira e todo mundo se deslumbra. Não é mais isso. Seguidamente, times têm contratado jogadores assim e tem dado errado. O Flamengo também com o Vidal. Olha, se for, cada time da Série A dos maiores deve ter um exemplo aí que a gente lembre de jogador que vai surfar no Campeonato Brasileiro e chega aqui e não acontece. Então eu concordo com o Tironi, que eu acho que... com o Perrone. E outra coisa, a história que o Perrone falou do centro de inteligência, o torcedor às vezes costuma falar assim, não tem scout no meu time, precisamos montar o scout e tal. Todos os times têm scout, pode ter um melhor, outro pior, mas muitas das vezes são profissionais ali trabalhando. O problema é que quem está em cima, em geral, não ouve. Essa que é a questão, em vários clubes, né? Os clubes que ouvem, em geral, fazem contratações melhores. Não, é legal, não, porque você precisa de scout, aí chega contrata uma figura meio midiática, não, isso aí não precisa de scout, isso aí todo mundo sabe, isso aí é futebol como ele tal, isso aí. E daí vai. Você falou de jogadores que achavam que iam surfar aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quer exemplo maior que o Rames Rodrigues, está surfando lá na Copa América, mas no São Paulo simplesmente não conseguiu jogar. Aqui não tem onda, né? Pois é. Tirone, né? Aqui São Paulo não tem onda. Aqui afunda. Para completar ainda o Corinthians, Rodrigo, eu queria falar que você falasse um pouco sobre o Ramon Dias. A Alissa falou, não vá barrar, que foi o que ele falou lá no Vasco. Vou dar o meu pitaco e aí eu quero ouvir o seu. Ficou uma mística de que ele salvou o Vasco. Na verdade, a salvação do Vasco ano passado foi uma série de coisas que foram acontecendo. O Santos que estava escapando, de repente começou a perder, perdeu, caiu tal. O Vasco se salvou meio ali na Bacia das Almas, mas não foi uma super recuperação, como aquela do Fluminense em 2009, ganhou 200 jogos seguidos e escapou. Não foi isso. Ele ficou indo e caindo, indo e voltando. Uma série de resultados salvou o Vasco, né? Contra o Ramon Dias. O que você acha? Então, ele está assumindo o Corinthians, isso é curioso, quase no mesmo momento que ele assumiu o Vasco no ano passado. Ele vai entrar aqui 16ª rodada, no Vasco o ano passado foi 15ª, 16ª rodada. Então a gente vai ter um parâmetro bem parecido, digamos assim. O que o Ramon Dias teve um desempenho, eu tinha feito cálculo aqui, 46% no Vasco, né? Que é um desempenho para um time que estava com menos pontos ainda que o Corinthians nessa fase, eu acho que o Vasco tinha 9, que é até respeitável. Agora, o que é o Ramon Dias como técnico? Ele é um técnico que tem peso. É um ex-jogador, já jogou com Maradona, seleção argentina. Quando ele fala, tem peso, já foi campeão da Libertadores como técnico, pelo River Plate. Então, ele traz uma casca, que olha, o Corinthians tem um monte de problema que a gente está falando aqui extracampo. Ele pode segurar e isolar esse ambiente, sendo a figura grande que ele é. Taticamente, o Vasco não era um primor. Era um time baseado... que fazia uma marcação básica e ficava apostando em bola aérea para o Verratti. Sempre foi isso. E quando você enfrentou, por exemplo, times taticamente melhores, e inclusive inferiores tecnicamente, que foi o caso do Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, tomou um banho de bola tático. Vocês não lembram o time do Vasco correndo atrás, que nem o maluco do Nova Iguaçu sem conseguir jogar? Depois tomou de 4 do Criciúma no evento ali da demissão, enfim. Então... o que eu acho que pode se esperar é isso, um cara com casca que vai assumir a bronca e vai fazer discurso, não vai barrar e tal, não sei o quê, e isso pode ter um efeito positivo sim para o Corinthians num ambiente muito conturbado. Agora, se vai ser o suficiente, a gente vai ter que ver durante o tempo. Não estou falando que ele é um técnico horrível taticamente, não, estou falando que eu acho que a principal qualidade dele é essa. A parte tática é uma coisa mais básica, digamos assim. Eu acho até que esses técnicos mais novos talvez estejam mostrando mais nesse sentido. Mas a gente pode esperar esse tipo de coisa que ele fez no Vasco. É bom lembrar, justamente esses técnicos que seguram a onda, ele deu uma melhorada no Vasco logo no início, aí o Vasco
todo mundo achava assim, nossa, o Vasco vai escapar com facilidade. Depois o Vasco caiu muito, mais para o final do Campeonato Brasileiro. E aí foi se salvar ali na Bacia das Almas no final, com uma disputa bem renhida ali com os outros que estavam na zona de rebaixamento. Então, foi esse o efeito. Se vai acontecer a mesma coisa no Corinthians, eu acho o time do Corinthians mais qualificado do que era o Vasco do ano passado. Tem de onde tirar. Agora, como que ele vai armar esse time, se o efeito vai ser igual que foi no Vasco, a gente vai ter que ver. Muito bem. Pironi, deixa eu Fala. só fazer um comentário adicional em relação ao Ramon Dias, que eu acho que se aplica aos Balotellis da vida, né? Que assim, se o cara fosse tudo isso, ele não era o plano B do Corinthians, né? E vamos lembrar que o Corinthians queria mais o Fábio Carille do que queria o Ramon Dias. Então, um cara que ganhou, né, uma porrada de campeonato argentino, ganhou Libertadores, ganhou título na Arábia Saudita e tal, e tá aqui, né, saindo do Vasco da maneira como ele saiu, naquela confusão, com o time mal, e se dispondo a fazer esse papel de esperar o Corinthians decidir entre ele, o Carille e tal, é também porque não é tudo aquilo que pintava ser, né? Mesma coisa o Balotelli, mesma coisa esses jogadores que são jogadores de grande, alto nível mundial, se estão sendo discutidos para vir aqui, especialmente para clubes em situação ruim, é porque não estão em bom momento, né? Se o momento fosse bom, o cara estava em outro lugar, com todo respeito ao nosso futebol e aos clubes brasileiros. Ótimo ponto, exatamente isso. Bom, quem não está mais no lugar onde ele estava, Alicia, vou com você mesmo, é o Cudê. Ontem o Internacional perdeu para o Juventude por 2-1 pela Copa do Brasil, jogo atrasado, é o primeiro jogo, e o Cudê não é mais o técnico do Internacional. Esse negócio estava meio se anunciando, né? O Cudê de um lado reclamando, a torcida reclamando com o Cudê reclamando da torcida, a diretoria um pouco insatisfeita porque ele reclama muito e tal, e ele sai mais uma vez. Na verdade, eu posso estar, minha memória pode estar falhando, mas acho que é a terceira vez que ele sai de um clube brasileiro, do Internacional, do Galo e agora do Internacional de novo, com esse tipo de treta, insatisfação, torcida contra, ele contra a torcida, tá fora o Cudê, o Internacional vai sem ele a partir de agora. Pois é, né? Assim, se você olhar o aproveitamento dele e considerar tudo o que aconteceu com os times gaúchos, especialmente com o Grêmio e Inter, no papel não é uma demissão óbvia, né? Tem ali 58% de aproveitamento, né? Tá relativamente bem no Campeonato Brasileiro se você comparar, né, com o Grêmio, por exemplo. Mas o que o próprio Alessandro Barcelos colocou é que assim não tinha clima mais, né? Os jogadores nem ficaram surpresos com a decisão e entendeu-se ali que o amor acabou, né? Não tinha mais química, não ia dar, ele não é o cara que ia conseguir fazer o time melhorar. O que eu acho que talvez tenha sido o erro do Inter, se é que dá para chamar de erro, é achar que o comportamento do Cudê era falta de amor, né? Porque tudo bem, da primeira vez ele saiu um pouco com alguma rusga, mas o grande problema do Cudê foi a saída do Galo, né? Na saída do Galo ficou muito claro essa questão de relacionamento com a torcida. E aí talvez o Inter tenha acreditado que com a gente vai ser diferente, né? E nunca é, gente, né? Então aí as evidências para provar que o comportamento ele não muda dependendo do parceiro. Então o Cudê fez o que ele fez em todos os clubes onde ele atuou. Então, muito menos do que se justificar pela situação dentro de campo, e eu volto a dizer, a gente precisa lembrar que os últimos 2, 3 meses, né, especialmente de Inter e Grêmio, é difícil você botar no papel e analisar o trabalho do treinador. Então, não seria justificativa para a demissão do Cudê, mas é uma coisa muito mais a ver com relacionamento. Né? Se a gente olhar no papel, tem muito mais sentido demitir o Renato Gaúcho, mas olha o peso do relacionamento entre Renato Gaúcho e Grêmio. Esse tem um custo muito mais alto mandar o Renato Gaúcho embora, até porque ele também tem um vice-campeonato nas costas do ano passado, cortesia de Luiz Soares. Mas a questão do Cudê, eu acho que é o que vai tornar mais difícil, né, ele conseguir um cargo novamente num grande clube brasileiro, é isso. Ele é um cara que, assim, não sei se acha acima do clube ou acima da torcida, mas tem dificuldade de gerenciar esse tipo de relacionamento. E para mim o que ficou muito claro isso, porque
não só pela apuração de bastidores dos nossos colegas, mas pelo próprio discurso do Alessandro Barcelos, né, acabou o amor. Não fez muita questão de esconder que tinha um problema ali de relacionamento. E a gente sabe que quando começa a ter problema de relacionamento com diretoria e com elenco, é muito difícil virar esse jogo. E parece que é exatamente isso que estava acontecendo, Perrone. A torcida contra o técnico respondendo para a torcida em coletiva. A situação azedou a relação entre Kudê e torcida e diretoria. Ele está fora. Agora, em que pese todas as questões que os gaúchos estão passando, o Internacional também, teve tragédia climática no Sul, está voltando ao Beira-Rio, voltou para o Beira-Rio e perdeu o jogo na volta do Beira-Rio. O que estava projetado para o Internacional nesse ano está muito diferente do que está acontecendo, né? O Internacional estava muito focado no Campeonato Brasileiro. Não ganha desde 79, o foco do Internacional esse ano era o Campeonato Brasileiro, já que ele não está na Libertadores, está na Sul-Americana, então ele estava muito focado. Já está para trás, agora sem técnico, temporada talvez seja muito mais de sobrevivência do que de conquista. Assim, quando começa o campeonato, eu olho para o Inter e coloco o Inter como um time com muita condição de brigar pelo título, pelo elenco. Tem um elenco bom, um elenco forte, um elenco para isso. Mas aí, assim, as escolhas, né? Você vê o Kudê, o que a Alicia falou, o Kudê, a gente sabe que ele é um cara aqui de relacionamento difícil, problemático. Ele também é um cara, na minha opinião, que ele leva o time até um determinado momento, até um determinado patamar, e depois tem uma dificuldade de evoluir. E aí, quando você chega a essa altura do campeonato, com esse tipo de situação, demitindo o treinador, mina completamente a trajetória da equipe na temporada. Então, agora vai ser um momento de reconstrução, vai depender da escolha de novo treinador, de se encaixar com o elenco, e então fica muito prejudicado. Agora, a gente também não pode esquecer, né, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, tudo que eles passaram ali, eu acho que isso também tem um peso, vai acabar tendo um peso quando a gente for olhar para o final da temporada e ver onde o Inter terminou.